Países de todo o mundo sofreram para se recuperar dos efeitos econômicos provocados pela pandemia, mas um deles conseguiu emergir com bastante força. Com uma economia em rápido crescimento, um mercado de trabalho forte e inflação em queda, os Estados Unidos ultrapassaram os demais países. Em termos de PIB, os Estados Unidos registraram um crescimento de 3,3% no quarto trimestre de 2023, superando em muito a expectativa dos economistas de crescimento na casa dos 2%. Isso colocou o crescimento da economia americana em 2,5% ao longo do ano, ultrapassando todas as outras economias avançadas, e em boas condições de repetir esse feito em 2024. Mas quais são os motivos desse crescimento econômico dos Estados Unidos? Isso é o que eu vou te contar agora. Quando a pandemia paralisou o trabalho presencial e a vida social, os países tiveram de lutar para descobrir como apoiar os seus cidadãos presos em casa, incluindo muitos que perderam seus empregos ou não puderam trabalhar. Em março de 2020, o Congresso americano aprovou uma lei de estímulo econômico de 2,2 bilhões de dólares, que colocou dinheiro nos bolsos dos trabalhadores, famílias e também empresas americanas. Outras duas leis ajudaram a manter as pequenas empresas em funcionamento e a força de trabalho empregada. Essa foi a maior injeção de dinheiro federal na economia dos Estados Unidos na história. Cerca de 5 bilhões foram canalizados para todos, desde indivíduos que ganham mais ou menos 600 dólares em subsídio de desemprego semanais, até agências de trânsito estatais e locais que precisavam de dinheiro por causa da falta de passageiros. Esse estímulo ajudou a sustentar gastos dos consumidores, que representam 70% da atividade econômica. Essa capacidade de gastar, apesar da inflação elevada, tem sido um incentivo para a economia. Parte desse dinheiro colocado no bolso das famílias acabou em contas de poupança. E esse é uma bolada que os americanos podem usar quando precisarem. A dimensão do estímulo dos Estados Unidos superou a de outros países, embora alguns deles, como Japão, Alemanha e Canadá, também tenham feito algo parecido. Os países europeus têm uma rede de segurança social mais robusta do que a dos Estados Unidos e foram capazes de adaptar os programas existentes sem aumentar tanto seus gastos. Mas essa vantagem não conseguiu compensar a enorme lacuna na dimensão dos estímulos. A inflação elevada tem sido uma experiência dolorosa para muitos americanos e está moldando a sua visão sobre a economia. Mas o mercado de trabalho forte ajudou na geração de renda, que é o motor por trás dos gastos dos consumidores. A taxa de desemprego nos Estados Unidos tem estado abaixo dos 4% desde fevereiro de 2022, nos menores patamares históricos. E embora os preços tenham subido vertiginosamente, os salários reais também cresceram. As famílias de baixa renda registraram alguns dos maiores ganhos no salário real. Os Estados Unidos também registraram um aumento na produtividade em 2023, crescendo no ritmo mais rápido dos últimos anos. Julia Pollack, economista-chefe da ZipRecruiter, ressalta o papel das leis trabalhistas flexíveis que permitiram às empresas reduzir a força de trabalho no início da pandemia. Isso produziu sofrimento no curto prazo para os trabalhadores, mas permitiu que as empresas se adaptassem ao novo momento e investissem em novas tecnologias. Ela cita o exemplo dos hotéis, que demitiram trabalhadores e não contrataram de volta aos níveis anteriores à pandemia. Os hotéis tornaram-se mais leves, mais enxutos e com menos pessoal, disse ela. Uma mudança que, segundo a mesma, no longo prazo, beneficia os trabalhadores. Os Estados Unidos se beneficiaram de outra vantagem: a capacidade de reabastecer o seu mercado de trabalho, especialmente com a imigração, em um momento em que a geração Baby Boomer começou a se aposentar. Os países europeus resolveram pagar as empresas para manterem os trabalhadores nas suas folhas de pagamento durante as quarentenas. No Reino Unido, o governo pagou aos funcionários 80% dos seus salários ao longo de 18 meses. Como resultado, os Estados Unidos tiveram uma crise de desemprego mais profunda, mas os trabalhadores americanos despedidos tinham direito a benefícios de desemprego maiores que enviavam dinheiro diretamente para seus bolsos. Os Estados Unidos são exportadores de energia. Especialistas dizem que isso ajuda a fortalecer a economia americana. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e os preços da energia dispararam, a Europa absorveu o impacto desse aumento muito mais do que os Estados Unidos. A Alemanha, um importante centro industrial europeu, importava grande parte do seu gás natural da Rússia através do seu gasoduto Nord Stream,
Sua produtividade foi fortemente afetada por essa guerra. Os preços mais elevados da energia fizeram subir a inflação na Europa. Especialistas chamaram isso de choque duplo, primeiro a pandemia e depois a guerra na Ucrânia. O impacto da guerra da Ucrânia sobre os preços da energia foi muito pior na Europa do que nos Estados Unidos, disse um analista da OCDE. Os preços do gás na Europa desde o início de 2020 e 2022 dispararam algo em torno de 20%, enquanto nos Estados Unidos subiram apenas entre 3% e 4%. Ben Westmore, analista da OCDE, ressalta que os países europeus registraram não só o maior aumento dos preços, mas também uma maior propensão das empresas de repassarem essa inflação aos consumidores. Os fatores ajudaram a inflação nos Estados Unidos a cair de forma mais rápida do que em muitos países, especialmente os europeus. Será que os Estados Unidos manterão esse ritmo de crescimento? Ou em breve os países da Europa conseguirão alcançar os patamares econômicos dos Estados Unidos? Isso é o que teremos que continuar observando nos próximos anos. Vamos chegando ao final de mais um devaneio. Se você gostou, você já sabe, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com um amigo para que ele também possa saber de todas essas informações. Então por hoje foi isso, espero que você tenha tido um bom devaneio. Até o nosso próximo vídeo.